Aí vem a pergunta, né? A pergunta de milhões. Porque Paulo está dizendo, segundo a Escritura, né? Viveu segundo a Escritura, morreu segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou segundo a Escritura. Ok. E o que diz a Escritura? Esse é o ponto, né? E quando a gente vai olhar para o que diz a Escritura, eu gosto muito do exemplo que tu deu, e a gente vai fazer ele hoje invertido. Uhum. No episódio 3, talvez, a gente falou sobre algo encoberto, né? E tu dá o exemplo de algo que está sobre a mesa e está tapado com um pano, e vem alguém e tira, descobre, né? Traz à luz. Esse conceito de ressurreição no Velho Testamento, ele é como esse pote encoberto. Uhum. E de vez em quando alguém vai ali, levanta um pouquinho o pano, espia, tapa de novo e encerra. Porque, diferente da morte do Messias, onde principalmente Isaías vai falar, e de todas as formas, cara, só faltou dar o CPF do soldado que ia furar Jesus com a lança, sabe? É muito específico os textos. Sobre a ressurreição não existe tanta abundância textual, mas existe. Sim. E é o que eu acho que vale a pena a gente ir atrás. Vamos lá, então. Vamos lá? Vamos começar do começo. Salmo 16. Esse talvez seja o texto mais claro referente à ressurreição do Cristo, referente à ressurreição do Messias. Sim. De todos os textos do Velho Testamento sobre ressurreição, esse é o direcionado. É como se fosse a continuação de Isaías 53. Então, Isaías fala da morte, Davi nesse texto ele vai falar da ressurreição. E é muito legal. E a gente vai fazer esse exercício. Por quê? Porque Pedro vai citar esse texto aplicando-o diretamente à ressurreição de Jesus. Paulo vai usar esse texto também aplicando-o diretamente à ressurreição de Jesus. Então, não é uma interpretação louca nossa. Não. A Bíblia está interpretando a própria Bíblia. Sim. Cara, literalmente, aqui é o nosso serviço já. Os caras deixaram pronto para nós, né? Então, vamos ler lá. Salmo 16, do 9 ao 11. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então aqui a gente tem um texto tipo lá o do Salmo 22, tipo lá o de Isaías 53, onde quem escreve está se vendo na situação. Mas a situação não é referente a si. A situação diz respeito a algo que vai acontecer lá no futuro. Na teologia isso deve ter um nome bem bonito. Deve. Mas aqui a gente não sabe o nome, então a gente vai seguir o baile. Davi, ele deixa claro? Não. Mas ele espia por baixo do pano e ele diz isso muito forte. Tu não deixarás a minha alma na morte. Quem não fica na morte, fica onde? Na vida. Entende? A palavra ressurreição não está aí, não apareceu aí. Mas esse é o conceito de ressurreição. É alguém que não foi deixado morto. Lázaro ressuscitou. Mas ele estava morto. E Jesus chama, cara, vem para fora. E ele não é deixado na morte, ele volta à vida. Lázaro morreu de novo? Certamente. Certamente que sim. Houve essa intervenção de Jesus lá em João 11. Ele é ressuscitado, mas ele não foi glorificado. Ele não recebe corpo glorificado. Ele ressuscita como homem. Ele ressuscita e ele continua envelhecendo e sabe Deus do que ele morreu. No caso de Jesus é diferente. Ele não ressuscita aquilo que havia morrido. Ele ressuscita corpo glorificado. Davi ele vai usar essa expressão. E essa expressão indica essa ressurreição. Não vou ficar na morte. O meu corpo não vai sofrer decomposição, né? Sim. O que isso significa para nós? O corpo que não sofre decomposição é porque não passou muito tempo morto. 3 dias. A decomposição começa, se eu não me engano, a partir de 1 semana. Em 1 semana começa os órgãos internos a soltar gases e aí começa a fazer toda a bagunça. Sim. Mas antes disso,
foi onde Jesus ressuscitou. O próprio Paulo, acho que nesse capítulo de 1 Coríntios 15 que a gente começou, ele vai falar dessa semente corruptível, Sim, da incorruptível, sim, né? Então sim. tem muito a ver com isso, né? Sim. Dessa diferença que a gente está traçando entre a morte e a ressurreição de Lázaro, Sim, e a morte e a ressurreição do Cristo e de todos os santos. sim. Por quê? Porque a ressurreição de Lázaro foi um milagre. Uhum. Tem um texto, Segunda Reis, talvez. Primeira ou Segunda Reis. De um cara que morre, e quando ele morre, na queda do corpo, ele cai num lugar especial. Ele cai em cima do túmulo de Eliseu. Uhum. E o texto diz que quando ele cai sobre os ossos de Eliseu, morto, ele ressuscita. Só que é um milagre, é uma intervenção milagrosa. Uhum. Não é a ressurreição da eternidade. Lázaro não ressuscitou para a eternidade. Esse cara do texto lá, do Velho Testamento, não ressuscitou para a eternidade. Eles tiveram um respiro, ganharam um fôlego novo para viver mais um tempo. Uhum. Jesus, ele morreu e ele, quando ressuscita, é para a eternidade. Paulo vai falar isso em Romanos 8, se eu não me engano. Aquele que morreu e ressuscitou, venceu a morte. Uhum. E a morte já não tem mais poder sobre ele. Uhum. A gente não pode pegar esse texto de Romanos 8 e aplicar a Lázaro. Uhum. Porque se a gente fizer isso, a gente está dizendo que Lázaro vive até hoje. Sim. E não, ele certamente morreu novamente. É bem complicado também a gente dizer que ele não vive até hoje, porque a gente vai ler um texto que fala sobre isso. Sim. Mas tá entendendo o raciocínio? Eu sei que vocês estão entendendo o raciocínio. Então aqui tá, cara, esse texto, Salmo 16, é específico do Messias, e a gente vai ver Pedro citando e aplicando diretamente a Jesus. Então não é nem coisa nossa. Boa. Tem um outro texto aí, Isaías 26, 19. Eu já vou pegar o outro para adiantar o nosso tempo. Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Ressurreição. Uhum. É um conceito que ainda não é claro, ainda é o pote lá do teu exemplo. Uhum. Isaías fez a mesma coisa que Davi. Isaías foi, espiou, puxa vida, galera. Tô vendo o morto voltar à vida. Beleza, vou escrever. E escreve, entende? Não é claramente falando do Messias, não. Aí já é a ressurreição geral, é o que a gente certamente um dia vai falar sobre ressurreição. Ele fala no plural, né? No plural, né? Fala sobre os mortos e ele se inclui. Os corpos de vocês e o meu. Sim. Não vai continuar aqui, a gente vai voltar para a vida. Então esse texto é interessante. Terceiro texto. A gente está falando da Escritura, né? Lá em 1 Coríntios 15. Paulo dá essa ênfase, segundo a Escritura, e a gente está tentando traçar o caminho que Paulo traçou para entender essas coisas. Terceiro texto. Daniel, capítulo 12, verso 2. Vai dizer assim: multidões e multidões que dormem no pó da terra, ou seja, que estão mortos, acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. O título na minha Bíblia é O Final dos Tempos. Então, Daniel já está se referindo lá na frente, cara. Ele já enxergou aquilo que Jesus vai falar em João 5, João 6, falando sobre a ressurreição, né? A primeira e a segunda morte, a primeira e a segunda... Então, Daniel enxerga isso muito tempo antes. Jesus vai clarear o raciocínio, Paulo vai citar também essa ressurreição para a vida eterna, mas percebe, a palavra ressurreição não está aqui. A gente tem um conceito. O povo que dorme no pó da terra, ou seja, está morto, esse povo, ele vai acordar. João, o próprio Jesus, ele vai falar, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Por isso que isso é uma dos ensinos de Jesus que mostram que ele é a luz. Era um conceito como a gente estava vendo, encoberto, fechado, encoberto, perfeito, escuro.
Jesus vem dar aquela luz alta, ó, pessoal. Aqui, ó. Ressurreição, sou eu. A vida eterna, sou eu. O caminho, a verdade, a vida, sou eu. Perfeito. Então ele vem trazendo, esclarecendo tudo isso que a gente vem, esses conceitos, essas profecias, os sinais, as maravilhas, o Redentor, tudo isso, o profeta, tudo isso que a gente vinha vendo meio obscuro, ter umas características, uma sombra, Jesus vem, pega e se apresenta, iluminando a ele mesmo, né? Tipo, bate no peito e diz, sou eu. Sou eu. Isso aí.